Boa noite. Vamos lá, né? Vamos gravar mais um breve vídeo aí, abordando sempre o tema conservadorismo, né? Se tratando, tentando pautar sempre a questão de família, valores, princípios, educação, forma de educar, né? Maneira de se criar filhos, maneira de se refletir a vida, os acontecimentos, refletirmos o Brasil de antigamente, o Brasil de hoje, né? Conservadorismo ele é um tema muito amplo, tá? Existem muitas coisas a serem abordadas, né? Existem muitas, envolve políticas, envolve maneira de se educar, religião, são infinitos temas, né, que podemos trazer para dentro do conservadorismo, tá? Liberalismo também é um tema muito amplo, né? Caminha na contramão do conservadorismo, porém, obviamente, existe, é como se fosse uma balança, né? Nós temos que colocar as duas coisas na balança, não podemos ser totalmente conservadores, nem totalmente liberalistas, né? Nós temos que ver um meio termo para tudo isso. Então, o que nós colocamos aqui? A sociedade em si, né, ela depende de regras. Havemos de concordar que uma sociedade sem regras, sem leis, ela não se sustenta, né? Ela não vai existir. Como imagine o ser humano vivendo numa sociedade sem regras, sem princípios. Como que seria? Né? Se imaginarmos isso, se não houvessem as leis, como que seria? Ora, se comete um crime, não há punição porque não há lei. Então, não teríamos a menor segurança, né? Não existiria estabilidade, não existiria segurança, não existiria nada. Então, as regras nada mais são do que as leis, nada mais são do que coisas, do que o que nós precisamos, do que nós dependemos para ter uma estabilidade, né? Uma sustentabilidade, enfim, tudo que fazemos, né? Devemos olhar as leis, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, tá? Isso é uma sociedade, e isso vem desde lá de trás, desde a época dos nossos antepassados, desde o início, né? A Bíblia em si, né? A Bíblia em si, para quem crer, obviamente, na Bíblia, que eu acredito ser a maioria absoluta, alguns não creem, obviamente, cada um tem seu ponto de vista, mas creio que a maioria que crê sabe, a Bíblia é dotada de regras, né? O nosso Deus, enfim, o Deus da maioria, daqueles que creem, né, em Deus, alguns que não creem, tudo bem, mas a grande maioria que crê sabe que Deus é um Deus de regras, tá? E é um Deus conservador. Vale lembrar que Deus é conservador. Então eu desafio alguém a dizer que Deus não é um Deus conservador. Deus é conservador porque ele traz leis, ele traz regras, ele ensina como educar os filhos, ele ensina como viver em sociedade, ele ensina como fazer a coisa certa, como não fazer a coisa errada, enfim, né? Então, o conservadorismo, ele é algo que está na Bíblia, ele é algo que está ali gravado, ele está colocado de forma muito ampla na Bíblia, né? E nos ensina que sermos conservadores nada mais é do que conservar costumes, boas maneiras, a educação, a boa educação, ela é conservadora, né? Ela é conservadora. Nós vivemos hoje uma inversão de valores, né? Nós vivemos uma grande inversão de valores que não tínhamos no passado, né? Hoje, os filhos, os adolescentes, fazem coisas que antigamente eram totalmente inaceitáveis, né? Isso coisas erradas, obviamente. A tecnologia, nós vivemos tempos diferentes, eu concordo, né? Agora, os valores, eu acredito que não devemos mudar. Nós acreditamos em algo, nós aprendemos algo. Temos que nos atualizar? Sim, nós temos que nos atualizar, nós temos que nos modernizar. Porém, a atualização, a modernização, a tecnologia, eu acredito que ela não veio para estragar a sociedade, mas sim para melhorar. Só que o ser humano, o homem, a mulher, o ser em geral, ele tem usado a tecnologia, tem usado os muitos
as muitas coisas liberais de hoje para se corromper a educação, corromper a cultura, né? As crenças, a religião, tudo. Tudo hoje é algo feito basicamente na contramão daquilo que nós aprendemos lá no passado, né? De tudo aquilo que nós vivemos no passado. Então é importante abordar, porque nós temos muitas coisas hoje no Brasil e no mundo, mas vamos deixar o mundo para lá, porque nós vivemos aqui no Brasil, falar da nossa nação, do nosso povo, da nossa educação, né? De como era na escola há 20 anos atrás, de como é hoje, né? De como era tratada a questão de sexualidade há 20 anos atrás e como é tratada hoje, né? As drogas, como que eram tratadas há 20 anos atrás, é hoje. Eu não estou aqui dizendo, falando contra a educação, não estou aqui falando contra. O que eu quero dizer é que os valores foram invertidos ao passar dos anos, né? Ao decorrer do tempo, muitos valores foram invertidos, né? As pessoas estão deixando de fazer o que é certo para fazer o que é errado, achando que estão certas, né? Muitos pais e mães educam seus filhos de maneira errônea, achando que estão fazendo as coisas certas. O liberalismo demais, né? Exemplo, eu acredito que um pai ou uma mãe que deixa uma criança de 5, 6 anos, 8 anos, por exemplo, na rua até 10, 11 horas da noite, sem saber, às vezes, basicamente onde que está, com quem que está, fazendo o quê, não pode esperar depois que essa criança seja, digamos assim, sendo ela educada pela rua ou pelos sei lá quem na rua, tenha um bom futuro. Dificilmente terá. Então, temos que olhar os nossos valores, olhar o que nós fazemos de certo e de errado, o que nós estamos vendo, o que nós estamos fazendo e o que podemos melhorar e o que podemos fazer ou não fazer. Então, é importante, é um tema muito abrangente. Eu estarei postando alguns outros vídeos com temas mais específicos, tratando de sexualidade, tratando de educação, tratando de drogas, tratando de muitos assuntos, né, que são importantes na sociedade, né, o convívio, a educação, enfim, para que a gente discuta as ideias. E é isso aí, tá? Esse canal não é uma autopromoção, como eu sempre disse. Isso aqui é basicamente uma expressão, uma forma de me expressar, de colocar as minhas ideias, os meus pensamentos e dizer que os valores hoje em dia, eles estão sendo perdidos, estão sendo largados de lado. E não podemos esquecer que uma sociedade sem regras, é como eu disse, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Então nós temos sim que ter valores, princípios, nós temos que ter a preservação daquilo que é bom, tá? Então é isso aí. Gostando do vídeo ou não, deixa o seu comentário, tá? Dê o seu like, se assim achar bacana. Pode compartilhar esse vídeo, tá? É uma coisa, digamos assim, muito voltado à família, mas trataremos de muitos outros temas, tá bom? Até a próxima.